Levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Vamos tomar o teu assento, em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus, porque eu estou acostumado com quantidade. Isso não nos abala. Isso não nos abala. Porque a minha finalidade, o meu intuito e o desejo do meu coração não está voltado naquilo que o homem pode me dar. O desejo dos nossos corações, que hoje estamos aqui, é ouvir a voz de Deus, é sentir a sua presença, é se sentir abraçado por Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele é o consolador da sua igreja. Obrigado, Deus. Em meio a tudo aquilo que nós temos vivenciado no século atual, nós estamos vivendo. A igreja, de uma forma direta e indireta, tem sofrido danos. Danos porque podemos observar que a cada dia o povo, ao invés de se achegar até a Deus, o povo tem se afastado do Senhor. O próprio Jesus, Ele nos ensinou: achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. No caminho da minha casa para cá, o Espírito Santo, Ele foi falando ao meu coração algumas coisas, e eu comecei a olhar ao meu derredor. Um sábado desse, 3 horas da tarde, pessoas nos seus portões, conversando, outras fazendo churrasco, outras nos seus afazeres cotidianos, alguns crentes e alguns não crentes. E eu fiquei perguntando ao Espírito por que ele estava me mostrando aquelas coisas. E ele falou ao meu coração: filho, imagina se eu venho no dia de hoje, rebarar céu e... Aleluia, Jesus. Imagina se eu venho num dia desse, um sábado ensolarado, onde as pessoas querem se deleitar nos seus prazeres e ninguém quer se sacrificar para poder buscar ao Senhor. Aleluia. Depois não tem como encurralar Deus na parede e questionar ao Senhor, porque algumas circunstâncias de sua vida não tem andado, não tem evoluído e não tem desenvolvido. Aleluia. A vida e a caminhada, ela vai nos ensinar essas coisas, porque Deus, Ele nos fez uma promessa, e quando Deus, Ele faz para a sua igreja, para o seu povo uma promessa, isso custa
um tempo para que essa promessa ela venha se concretizar. Como tem um hino que diz, toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Para que o povo de Israel ele viesse a galgar a terra prometida, eles ficaram peregrinando aproximadamente 40 anos naquele deserto. Gerações passaram, líderes passaram, mulheres, homens, crianças morreram, mas a promessa de Deus se cumpriu. Porque Deus ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para poder se arrepender daquilo que ele prometeu, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia, Jesus, glória. E quando nós falamos de promessa, isso causa dentro de nós um certo desespero, porque nós somos humanos. Ficamos como uma criança quando Deus ele levanta um vaso e fala aquilo que o nosso coração deseja, não aquilo que nosso coração precisa. Verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Promete que vai dar um presente a uma criança, no outro dia ela já está, ou então no mesmo dia, mais tarde, ela vai estar perguntando para você: tu disse que ia me dar aquilo, você me disse, você me prometeu pai, você me prometeu mãe, que ia me dar uma boneca ou um brinquedo. Nós ficamos desse jeito quando Deus ele nos faz uma promessa. Verdade. Questionando a Deus e perguntando ao Senhor como se Deus esquecesse daquilo que Ele mesmo prometeu. Deus ele não se esquece. Aleluia, Jesus. A promessa que Deus ele te fez há 10 anos atrás, talvez não se cumpriu hoje, mas pode se cumprir amanhã. Aleluia, Deus. Quando eu olho para a vida de Abraão, para dentro da casa de Abraão, eu vejo que Deus faz uma promessa para ele, que a semente dele cresceria, se multiplicaria, Aleluia. como a areia da praia e como as estrelas do céu. O tempo vai passar, porque tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, que é eterna. Mas tudo passa. Ontem eu tinha 18 anos, já estou com 30 e algumas coisas. Tudo passa, presbiterio. Tudo passa. E Abraão ele está olhando para dentro dele e está vendo que ele já está ficando velho. A infertilidade já está chegando na sua vida. Ele olha para sua mulher, Sara, e está na mesma condição do que a dele. E no seu coração, acredito eu que Abraão começou a desacreditar daquilo que o Senhor prometeu. Então Abraão ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar uma serva chamada Agar, e com consentimento da sua esposa ele vai deitar-se com Agar. Abraão ele estava fugindo aos poucos daquilo que o Senhor tinha prometido para ele, sem perceber. Aleluia, Deus. E isso acontece conosco. Aos poucos nós vamos fugindo do foco. Aos poucos nós vamos perdendo o direcionamento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas Deus ele é bondoso, que a todo momento ele nos lembra e faz-nos retornar para o nosso lugar de direito, o lugar da promessa. Abraão vai pegar Agar, vai deitar com ela e vai ser gerado daquela mulher uma criança, e Abraão vai dar um nome para essa criança, Ismael. Mas ainda não era o filho da promessa que o Senhor tinha lhe prometido. O tempo passa, Ismael está crescendo,
A promessa ela vai se cumprir na vida de Abraão e Sara. Nasce Isaac, 2 irmãos, uma família. Abraão, Sara, Isaac e Ismael. No mesmo convívio, como uma família normal, mas vai aflorar dentro da casa de Abraão um grande problema. As 2 crianças estão crescendo juntas. Repita comigo: estão crescendo juntas. Mais forte: estão crescendo juntas. Estão crescendo juntas. E Sara, ela vai perceber que está acontecendo um problema entre os irmãos. Glória a Deus. Que problema é esse? Ela entende que Ismael estava zombando de Isaac. Mas esse zombar que a Bíblia ela diz, não é zombar de escarnecer. Sara ela está observando que dentro do seu convívio familiar tinha alguém que estava se destacando. Glória a Deus. Ela olha para Ismael e vê que a estrutura de Ismael está crescendo de uma forma desesperadora diante da estrutura de Isaac. Aleluia, Jesus. Jesus, Deus está aqui. Glória a Deus. Ela vai observar Glória. que o crescimento de Ismael poderia trazer problemas futuros para dentro de sua casa. Jesus, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sara não consegue conviver com o crescimento do menino. Rebaracel e Glória a Deus. Santo Deus. o crescimento de Ismael estava incomodando a própria mãe. Glória a Deus. Meu Deus. Pai querido. Jesus, o teu crescimento está incomodando muita gente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O teu crescimento está incomodando. Você não está vendo o teu parece. Deus, Talvez você não consiga contemplar o quanto Deus ele tem te feito crescer. Mas está incomodando. Mas está incomodando. Está incomodando. Está incomodando. Se tu louva bem, tu incomoda. Se tu louva mal, tu incomoda. Se tu prega bem, tu incomoda. Se tu erra na oratória, tu incomoda também. Se tu ora o salmo de número 91 errado, tu incomoda. Mas se tu ora ele totalmente certo, tu incomoda do mesmo jeito. Se alguém te convida para algo e coloca sobre você uma responsabilidade e você não consegue desenvolver, tu incomoda. Mas se tu faz aquela coisa de uma forma fluente, tu incomoda da mesma. Será que você pode adorar? Você incomoda fazendo o que é certo e o que é errado, vai entender. Errado não na parte de pecado, mas sim na tentativa de fazer aquilo que é certo. Glória a Deus. Sara ela observa que Ismael está crescendo demais. Aleluia. E todos nós sabemos que a concorrência ela sempre joga sujo. Se você coloca um trabalho desse aqui hoje, infelizmente hoje nós vivemos uma concorrência no meio do Evangelho.
Os trabalhos que mais enche é os trabalhos que tem mais barulho. Os trabalhos que mais enche são os trabalhos onde as estrelas estão na frente e no comando, mas sendo que Jesus nem lá não está. Quando você vai observar que os magos, eles ficaram sabendo acerca de Jesus, o que eles vão fazer? Seguir a estrela. Glória a Deus! Deus. Aleluia! Mas eles vão procurar, varão, Jesus no lugar errado. Sabe por quê? Foram seguir a estrela. Tem gente que em vez de buscar Jesus no lugar certo, tem ido atrás de estrela e tem se decepcionado. Eu prefiro ficar com meia dúzia que tem a presença de Jesus do que ir atrás de um montão de estrelado que não tem nada para me passear. Deus. Está no meio dos santos. Aleluia, aleluia. Está no meio dos profanos. E olha que eu conheço todo mundo, Glória a Deus! Aleluia, Jesus. do maior ao menor. Mas Deus, ele me arrancou, Daniel, daquele meio. Deus poderoso! Aleluia, Jesus. O crescimento de Ismael está incomodando. Glória a Deus está falando com o crente aqui. Deus está falando comigo, porque Aleluia. essa palavra é para mim. Não tem nem muito tempo que eu voltei. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu estava afastado do Evangelho. Me distanciei por um período de tempo. Mas aquilo que Deus coloca dentro da gente não sai, mano. Verdade, Deus. Aleluia. Dentro do Pai, Deus falava comigo. Aqui não é teu lugar. Jesus. No bar, Deus falava comigo. Aqui não é o seu lugar. E vinha mensagens minhas que antes eu tinha pregado para pessoas que estavam naquela condição, porque Deus, ele faz assim. Glória a Deus! E quem está do lado de fora não consegue entender. Sabe o que eles vão fazer? Glória a Deus! Vão te julgar e vão te escarnecer, porque eles queriam ter aquilo que você tem. Jesus! Não vão ter. Você não participa disso aqui. Deus! Aí eu ficava perguntando ao Senhor, Deus, por que o Senhor ainda não me levou? Olha quantas coisas eu tenho feito. Aí o Senhor me lembrou de Ezequias. Quando o profeta vai até o palácio, coloca o dedo na cara dele e diz: põe a tua casa em ordem, porque senão você vai morrer. O que ele vai fazer? Ele vai dobrar o seu rosto para a parede, vai se ajoelhar, vai se humilhar perante o Senhor. E ali parece que Ezequias, ele vai lembrar a Deus as obras que ele fez lá atrás. Aí o Senhor falou comigo: sabe por que eu ainda não te levei? Porque você fez muita coisa para mim lá atrás. Deus, ele não é injusto como o homem. Ele lembra de tudo que você fez para ele lá atrás. Semente, filho. Por isso que eu não te levei ainda, porque tu tem semente dentro do Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Deus! Obrigado! Aqui, Jesus! Aleluia. Aquele crescimento de Ismael está incomodando Sara. De uma forma em que ela vai pedir conselho ao seu marido e vai falar: Abraão, Ismael está crescendo muito. Aleluia, Deus! Ele não pode mais ficar no meio do nosso convívio. Então sabe o que nós vamos fazer, Abraão, a partir de agora? Vamos pegar esse menino, juntamente com a sua mãe, vamos botar nas suas costas pão, vamos botar nas suas costas água e vamos colocar ele para fora. O crescimento de Ismael fez com que aqueles que estavam ao redor dele colocar ele para fora. Não precisa fazer muito esforço. O teu incômodo e aquilo que o Senhor colocar na sua boca vai fazer com que te coloque para
Sou Não glória. precisa muito esforço, eles mesmos vão colocar para fora. Às vezes eu me questiono, Senhor, por que eu não fui mais pregar naquela igreja? Porque eles não aceitaram e te colocaram para fora. Porque o Senhor não me leva mais em determinados lugares. Porque aquelas pessoas que estão lá não estão com o seu coração voltado para a minha palavra, querem fazer conforme as suas próprias concupiscências. E quando eu levanto o profeta, eles querem colocar para fora. Aleluia, Jesus. Deus justo está aqui. Deus de uma forma sobrenatural. Ela pega a criança, dá nos braços da mãe. Eles preparam o odre de água, dá o pão, albarram o jumento. Eu acredito que Abraão, com o coração pesado em tomar aquela atitude, e em concordância ele vai e aceita aquela situação. Pode tirar o fundo. Glória a Quem Deus. toca no fundo está aqui. Pode tirar o fundo. Deus da glória. Ele aceita aquela situação. Sara vai para fora juntamente com seu filho, com a água e com o pão. A Bíblia Sagrada vai dizer, é bom, gosto, que Agar, com seu filho nos braços, quem vai Jesus? Jesus. Com aquele odre de água sobre os seus ombros e com um pouco de pão, ela vai olhar para aquela situação, vai virar as costas e vai embora do seu convívio. É difícil aguentar a rejeição quando nós sabemos que aquilo que nós temos feito é o correto. É difícil você aguentar a rejeição, Jesus, quando você sabe que o que você tem feito não é o errado, é o certo. Ismael, ele não tinha culpa se ele estava crescendo muito, era plano de Deus. Isso fala aqui de igrejas grandes. Quando Deus ele destaca um, e os grandões começam a observar o crescimento, o que eles vão fazer? O cara pregava a semana toda, agora muito mal, ora pela oferta. Sabe o que é isso? Botou o menino para fora. Ela vai pegar a criança, vai sair da casa de Abraão, triste, e vai caminhar para onde? Para o deserto. Deserto de Berseba. Eu acredito que Agar ficava olhando para o filho, olhava para a água, olhava para o pão e olhava para aquele deserto imenso. Amanhã chega, ela vai alimentar o menino. A tarde chega, ela vai alimentar o menino e assim sucessivamente. Mas vai chegar uma hora, e isso dói dentro do meu coração, que a água vai acabar, que o pão missionário vai acabar. E quando a água e quando o pão acaba, Glória a Deus.
ela vai pegar aquela criança, que era o seu filho, vai colocar ele debaixo de uma árvore. E numa distância de aproximadamente um quilômetro, ela vai se assentar e vai ficar observando o menino. Em seu coração ela fala: eu não posso ver esta criança morrer. Ela não pode morrer em meus braços. O que ela vai fazer? Ela vai abandonar a criança. Mas espera aí. Enquanto tinha o pão, enquanto tinha água, a mãe estava com o filho nos braços. Enquanto ela tinha algo, ela estava perto do menino. Enquanto poderia se suprir a necessidade dos dois, ela ainda estava com o menino nos braços. Mas quando tudo acaba, ela vai pegar aquela criança e vai abandonar. E isso é uma grande verdade. Nós só servimos quando temos algo para poder oferecer. Aleluia, Jesus. Nós só servimos quando temos algo para oferecer. Ninguém vai ficar do seu lado se você não tiver nada para oferecer. Ninguém vai te chamar para pregar sabendo que talvez você não saiba pregar ainda. Duvido que vão te dar oportunidade. Duvido, tem que ser muito Deus. Ela pega aquela criança e o Espírito Santo de Deus me consola, porque é uma dor grande o que aquele menino está passando. Era uma criança sendo abandonada pela própria mãe, aquela que deveria cuidar dele. Mãe fala de ministério, mãe fala de pastores, líderes. Agar aqui fala de responsáveis por cuidar da criança. Glória a Deus. Isso dói dentro de mim, porque, presbítero, o Senhor nos chamou para poder cuidar, não para abandonar. Glória a Deus. O Senhor nos chamou para alimentar e não para deixar passar fome. Aleluia, Jesus. E esse dia dentro da minha casa o Senhor me deu uma mensagem. Eu falei: Jesus, onde eu vou pregar isso? Eu não sei. Glória a Deus. Mas faz parte do contexto. Quando você observa Mateus, Marcos e Lucas na multiplicação dos pães, você vai ver que a grande multidão segue Jesus, era normal. E ele está onde? No monte. A multidão está faminta. Aleluia. A multidão precisava comer. Então Jesus ele vai dizer para quem? Para os discípulos que estão ao lado dele, né? Porque eles vão indagar certo da multidão. Então o que Jesus vai fazer? Dai voz de comer. A responsabilidade minha é de fazer um milagre, mas de alimentar é de vocês. Isso é muito forte. Muito. A responsabilidade de ser consagrado, de ser chamado para o ministério, não é para qualquer um. Não é. Há uns que querem ser, outros que são chamados. Jesus ele vai dizer: dá vocês de comer. Vocês não ficam falando por aí que são os meus discípulos. Então agora eu quero ver. Dá vocês de comer. Dai voz de comer à multidão.
Aí quando você vai olhar João, a coisa inverte. Jesus do céu. Aleluia. Jesus ele já não vai mais falar para os discípulos da voz de comer. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ouvir a voz de um discípulo, não sei se era Filipe, não me lembro muito bem. E um dos seus discípulos vai dizer a mesma coisa: olha a multidão, Jesus. Mas Jesus ele não vai falar para os discípulos a mesma coisa que falou nos 3 evangelhos anteriores. Sabe o que ele vai fazer? Pegar um rapaz que estava no meio da multidão, que tinha a solução para o problema. Ué, quem foi chamado não tem a solução? Aqueles que batem no peito e dizem que ser não tem a solução. Aqueles que sentam nos nossos altares com seus anéis bonitos, eu não tenho nada contra porque eu sou formado, com seus pezinhos cruzados, não tem a solução. Por quê? Aleluia. Sabe o que Deus está fazendo? Vai começar a fazer nessa geração a qual nós temos vivido. Vai pegar a gente daí, o que está no meio. Se quem está aqui em cima não faz, Jesus ele vai tirar lá do meio para poder alimentar. Aí aquele que está lá em cima, que se diz ser o tal, vai indagar: ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que você foi chamado para poder alimentar e não está alimentando. Então eu vou ter que tirar alguém lá do meio que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. A criança está lá, abandonada pela mãe, porque o pão acabou, a água acabou, e o desespero entra dentro do coração daquela mãe. Ela vai se assentar, ela vai chorar. O menino da mesma forma. A mãe vai gritar por solução. Mas o que Deus vai fazer? A Bíblia diz que ele envia um anjo. Porque Deus ouviu a voz do abandonado. Ele não ouve a voz daquele que abandonou. O que abandonou está lá. Mas o que ele vai fazer? Socorrer quem foi abandonado. Tem muita gente abandonada que precisa de mim e de você, irmão. Tem muita gente esquecida. Agora eu passei por ali, o Elísio me conhece. Sabe a vida que eu levava? Eu encontrei um